Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um exercício para utilizar o conceito de tempo de meia-vida em uma reação química. Sejam muito bem-vindos ao Catalisa, o seu canal de Fisicoquímica. Meu nome é Bruno Lemos. Antes de mais nada, caso seja do seu interesse, já deixa aquele like para ajudar o canal e que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para divulgar para mais alunos, tá bom? Hoje a gente vai resolver um exercício, que é o exercício do Atkins 20B.2, tá? Da 10ª edição, segundo volume. Ele me dá aqui o valor da constante de velocidade de uma reação de decomposição de um produto de uma espécie genérica A para um produto P, com a seguinte estequiometria, 2A virando P. Okay? Ele me informa o valor da constante de velocidade, Kr, fala a temperatura em que o processo de decomposição ocorre, e aí ele pergunta primeiro qual é a meia-vida de A e qual a pressão 20 minutos depois do início da reação, sendo que a pressão inicial, né, é de 33 kPa para o componente A. Então a gente já está assumindo aqui que trata-se de uma reação acontecendo em fase gasosa. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa, a gente vai ter que identificar e chegar numa relação, numa equação matemática que descreva como que a concentração da espécie A varia ao longo do tempo. E ele me deu algumas informações aqui que eu posso mostrar para vocês. Quais foram as informações? Vamos lá? Ele me deu aqui a reação 2A virando P. Falou que trata-se de uma reação de primeira ordem. Primeira ordem em relação ao componente A. Então eu sei que a velocidade desse processo vai ser igual a constante de velocidade vezes a concentração de A elevado a 1. E a dependência é diretamente proporcional à concentração da espécie A, que é o nosso reagente. E a gente sabe que eu posso também escrever, pela definição de velocidade, a velocidade de uma reação química dessa maneira aqui. Ela vai ser 1 sobre o coeficiente estequiométrico da espécie A, se eu quiser escrever a velocidade da reação em relação a A, multiplicado pela taxa de variação da concentração de A ao longo do tempo. Se eu estou trabalhando aí com um sistema numa reação homogênea, se eu monitorar o quanto que a concentração dessa espécie varia ao longo do tempo, eu estou, de fato, calculando a velocidade do processo. Então, a velocidade do processo tem que ser igual a isso, e como ele falou que a dependência é de primeira ordem, eu também sei que tem que ser igual a isso. Ok? Então, está aqui a nossa igualdade. Então, resolvendo aqui, eu vou ter que 1 sobre o coeficiente estequiométrico, está aqui, ó, é o 2. Só que ele é negativo para indicar que o meu reagente, na verdade, ele está sendo consumido. Então, para os reagentes, eu tenho que sempre colocar o sinal de menos nesse coeficiente estequiométrico. Ok? Então, vai ficar menos meio, variação da concentração de A, dA, dt. Isso tem que ser igual a Kr, concentração da espécie A. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um processo de separação de variáveis. No lado que tem o dA, de concentração de A, eu vou colocar a concentração de A. Do outro lado, eu vou colocar o dt. Eu vou ter que integrar para obter, então, de fato, a expressão matemática que vai descrever como que a concentração da espécie A varia ao longo do tempo. Então, vamos fazer isso? Eu vou obter aqui o seguinte. Passar o A para cá dividindo. Vai ficar 1 sobre concentração de A dA. E vou passar esse menos 2 dt para o outro lado multiplicando. Menos 2 Kr dt.
Bom, isso aqui é uma constante, KR, 2 vezes uma constante, vai continuar sendo constante. Então, eu vou chamar 2KR de KR'. E agora, para resolver aqui, eu vou ter que integrar tanto esse lado esquerdo quanto esse lado direito. Ok? Integrar da concentração inicial da espécie A até a concentração final de A e da reação, do instante que a reação começa, que é o instante zero, até um determinado momento em que você está monitorando essa reação, o momento T. Bruno, por que você colocou a integral com essa constante KR, 2KR, para fora? Porque como isso aqui é uma constante, né, na hora de eu fazer a integração, eu posso tirar a constante da integral. Tá? Porque ele vai estar multiplicando todos os termos que estão aqui dentro. Tá? Então não tem o menor problema em fazer isso. Como que vai ficar a integral de 1 sobre A? A integral de 1 sobre A é ln, vou colocar desse lado aqui em cima, vai ser igual a ln de A avaliado nesses limites de integração. Então vai ser ln de A menos ln de A0, que é a mesma coisa aplicando a propriedade de logaritmo, o ln da concentração da espécie A sobre a concentração inicial de A. Ok? Isso vai ter que ser igual a menos KR' integral de dt é t, avaliado nesses limites, t menos 0, t. Então vai ficar menos KR' multiplica t. Tá? Então a gente conseguiu obter aqui uma expressão matemática que mostra como que a concentração da espécie A varia ao longo do tempo. Lembrando que esse KR' aqui representa 2KR, em que o KR foi dado no exercício. Então vamos lá? Olha só. Com isso, vocês viram como que a gente chegou nessa expressão aqui. Ok? ln de A sobre A0 é igual a KR' sobre T. Mas o que ele me pediu foi o quê? Foi qual é o tempo de meia-vida de A. E o que significa tempo de meia-vida? O conceito, a definição de tempo de meia-vida é o tempo gasto para a concentração da espécie A reduzir pela metade. Então, sabendo disso, a gente pode voltar na nossa expressão. E o que eu estou querendo descobrir é em qual tempo essa concentração aqui de A vai ser metade da concentração inicial. Então, no lugar de A, eu posso colocar A0 sobre 2, ou meio de A0. Vou simplificar as concentrações iniciais de A, e eu vou ter que menos KR' T, com esse subíndice aqui meio, é o tempo de meia-vida, tá bom, pessoal? Então, KR', que multiplica o tempo de meia-vida, é igual a menos ln de meio. ln de meio, se eu aplicar a propriedade de logaritmo aqui, ó, meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. E aí o expoente menos 1 posso passar para frente do logaritmo, né? Então menos com menos vai ficar mais. Menos ln de meio é a mesma coisa que ln de 2. Se eu dividir por kr, que é a constante de velocidade linha, né? Que corresponde a 2kr, conforme a gente viu aqui, ó, eu posso descobrir o tempo de meia-vida para esse processo de decomposição. ln de 2 dividido por 2, que multiplica essa constante que foi dada, vai dar 9,74 vezes 10 a 5 segundos. E aí, pessoal? Então, eu estou falando aí de 974 mil segundos para que a concentração de A caia pela metade. Essa é a primeira parte do nosso exercício. Na segunda parte, ele pergunta
o seguinte: qual vai ser a pressão 20 minutos depois que a reação iniciou? Sendo que no início, a pressão parcial desse componente, né, é de 33 kPa. Então, novamente, a gente vai utilizar a expressão cinética que nós calculamos para esse processo. Ele quer descobrir a concentração de A quando o tempo for de 20 minutos. E ele me deu a concentração inicial de A. Então, vamos lá. No lugar das concentrações, eu vou substituir pelas pressões, né? Pressão parcial de A 20 minutos depois, sobre a pressão parcial de A no início, beleza? Do meu processo. Então, ln de PA sobre PA na condição inicial vai ser igual a menos KR' que multiplica T. Lembrando que o KR' é 2KR, tá? Se eu aplicar a exponencial dos dois lados, a exponencial do logaritmo é o próprio argumento, PA sobre PA0. E aplicando do outro lado, eu vou ter esse termo exponencial aqui, E elevado a menos 2KR, que multiplica T. Passando o PA0 para o outro lado, multiplicando, eu vou ter que a pressão final, após 20 minutos de processo, é a pressão inicial, que multiplica E elevado a essa exponencial decrescente. 33 kPa, E elevado a menos 2KR, é a constante de velocidade, vezes o tempo. Lembrando que a constante de velocidade está em segundo. Esse termo aqui ele é adimensional, e eu tenho que obter a pressão em kPa também. Portanto, o tempo tem que ser colocado também em segundos para simplificar com a unidade da constante de velocidade. 20 minutos corresponde a 1.200 segundos. Né? 20 minutos, cada minuto eu tenho 60 segundos, 20 vezes 60, eu vou obter 1.200 segundos. E aí eu simplifico a unidade de tempo e vou obter, resolvendo essa expressão aqui, a minha pressão parcial de A. Né? Repare que ela cai pouco, né? com 20 minutos. É o que já era esperado, né? A gente viu que o tempo de meia-vida é bem extenso para essa espécie. E aí, após 20 minutos, eu vou ter aproximadamente 32,97 kPa dessa espécie aí que está sofrendo a decomposição. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, né? Se não deixou o like, deixa o like aí, compartilha o vídeo para com mais alunos que estejam precisando dele. E é isso. Te vejo no próximo vídeo, quando a entropia do universo estiver maior.